Vivemos no arquipélago dos Açores, um conjunto de 9 ilhas repletas de histórias para serem contadas. Uma dessas muitas histórias remete-nos para a atividade baleeira, que durante muitos anos foi uma importante fonte de rendimento para os açorianos. No entanto, com o passar do tempo, estas histórias caem no esquecimento e a alma da nossa gente é apagada. A história baleeira do topo encontra-se também esquecida, inclusive pelas pessoas desta terra. São poucos os que têm conhecimento do quão foi importante para os seus antepassados. Mas hoje trazemos o relato, feito na primeira pessoa pelos homens do mar, que num pequeno bote perseguiram e enfrentaram a grande baleia. Dos muitos homens que participaram na caça à baleia, encontram-se apenas 8 vivos. Eles são Virgínio Salgado, que começou a trabalhar aos 14 anos, José Faria da Rosa, por volta dos 25 anos de idade, Eduardo Borba, aos 16 anos, Augusto Correia, aos 18, João Natal, aos 20 anos. Estes 5 eram todos remadores. Temos ainda António Belo, que começou a trabalhar aos 23 anos, primeiro como remador, depois como tripulante da lancha. António Tomé começou a trabalhar aos 20 anos e era vigia. Por fim, temos Tibério Borba, que começou a trabalhar por volta dos 7 a 8 anos, desempenhando a função de tracador aos 18 anos de idade. Começaram então a trabalhar desde muito novos, motivados pela necessidade de ganhar dinheiro, pois o trabalho era pouco, além de não ser tão rentável. Por que é que começou a trabalhar nesta atividade? Por ser rentável? Por ser rentável, mas não só por isso. Era uma maneira de ganhar algum dinheiro para subsistência, porque naquele tempo não havia trabalhos assim senão no mar, e era uma maneira de fazer a vida. Mas era um trabalho que, comparado com aqueles que se faziam em terra, dava bastante mais dinheiro. Sim, naqueles anos os ganhos não eram muito, apesar que já nessa altura já havia a pesca do atum, que era bastante rentável, era mais rentável que a baleia, mas nem todos podiam ir para a pesca do atum. Havia muito pouco trabalho na minha arte de carpinteiro, havia pouco trabalho nesse tempo e aqui sempre dava uma coisinha extra. Eu também trabalhava na carpinteiro e trabalhava mesmo na Vila de Topo, quase o pé da baleia, depois convinha-me apanhar mais aquela coisinha de dinheiro que vinha da baleia. A atividade baleeira dava muito mais dinheiro que trabalhar em terra, sim, dava mais dinheiro do que trabalhar em terra. Não dava mais dinheiro, se tivesse um trabalhar todos os dias, para casa dos irmãos não tinha, não trabalhava todos os dias. Para haver falta da pessoa que fosse mestre da lancha e também para haver um bocadinho de necessidade, naquela altura havia muita fominha, precisava-se trabalhar para se ter alguma coisa. O tempo em que trabalhar para fora, cavar ou seixar, fiz rural. Sim. E aqui quando dava uma coisinha. No primeiro ano, a primeira vez que fui à baleia, ganhei 320 escudos naquele tempo, em quem era 10 escudos por dia já consolava. E para assim comecei, baleei 7 anos. Era um pouco rentável. Por questões económicas? Sim, era rentável. A pessoa em terra a trabalhar, havia muita gente e pouco trabalho. E na pesca da baleia dava algum dinheiro, era bom. Comecei a trabalhar foi a necessidade que obrigava. Por necessidade? A necessidade, os meus irmãos já andavam, meu pai na pesca, depois eu comecei com 14 anos. O que é que sentiu quando viu pela primeira vez a baleia a chegar junto ao bote? Sentiu medo, receio? O que sentia queria apanhá-la, mas já sabe, há gente que diz que não tem medo, mas é mentira, isso é uma mentira muito grande. Não tem medo, sim, não tem medo é quando aquilo é um perigo muito grande. Mas havia muita falta
Eu via aquilo e aquilo era... Torna-se num vício, sabe? E torna-se num vício uma pessoa quando ouvia o sinal para aquilo, no fim ficava contente, gostava de ir onde iria apanhar, nem sempre se apanhava. Olha, sabe, senti uma alegria que não se arranjava um gol. Arranjava um gol para ir à baleia, precisava de padrinhos, mas costuma dizer, não via o gol, estava tudo cheio. E o marinheiro veio seu e já tinha um filho que tinha o patrão gostava de ir. E aquela ele disse-me, olha, que se amanhã a baleia tu vais, que o tal marinheiro, que é até o Manuel Soares, está doente, vais ter um lugar para ir hoje. E depois, nesse tempo, tinha 18 anos, era um jovem que ia de mar ainda naquele tempo. E lá fiquei. Ia uma vez um, ia outra vez outro. Falta também fazia com esses aí. Aquilo não é. Se a pessoa tivesse medo, nunca ia ali, nunca ia para ali, nunca ia para dela. Costuma ser como o mar é feiticeiro. A baleia mesmo, estando na lancha, a baleia impunha bastante respeito. Muito, porque quase sempre era morta era da lancha. E é claro que quando o gajo enviava a lança, aquilo tinha um bocadinho de respeito. Muito respeito até. Medo, ninguém pode dizer que não tinha medo. Uns mais, outros menos. É um animal que nos merece um grande respeito. Tinha medo, não podia estar muito naquela vida, porque a baleia é grande e os barcos são pequenos. A baleia impunha respeito. Oh, sim, e muito. São toneladas numa baleia, são toneladas. É preciso ter respeito, mas eu ia com coragem, porque se não tivesse coragem não atrancava. É preciso ter medo, porque aquilo é uns peixes muito grandes. A última baleia que atranquei, a penúltima, tinha 23 metros de comprido e 5 metros de pena de Europa. Não só assim um quadro de receio. O receio que aquele é um peixe muito grande e muito valente. A gente já sabe que é receio, mas queríamos era ver se apanhávamos, que era o nosso ganha-pão. Se não se apanhasse, não se ganhava. A baleia era sem dúvida um animal que impunha respeito pelas suas dimensões. E era esta uma das razões para que alguns preferissem o trabalho na lancha ou então em terra como vigias. No entanto, havia também quem achasse a proximidade com a baleia algo estimulante. Trabalhar era melhor na lancha assim, e era depois muito mais abrigado, que tivesse, num sentido era melhor na lancha, por causa de não só não se alagava tanto. Era menos perigoso também? Sim, era menos perigoso, a lancha tinha uma casa onde só se abrigava, mas também precisava levar a baleias o pico depois, e desse tempo os outros ficavam cá, não podiam trabalhar e eu não. Preferia trabalhar na lancha, como mestre de lancha ou na vigia? Eu gostava mais na vigia porque os pés estavam mais firmes. Mas isso, a gente tinha que ir no bote, que é onde havia falta. A gente ia de cidade, para a lancha era só 3 na lancha. Foi sempre gostei mais de ir no bote. Tem mais riscos, mas era outra. Não sei, dava-me mais prazer. Estava mais perto da baleia. Só isso. Antes de começarem a trabalhar na caça à baleia, tudo o que sabiam sobre este ofício era o que ouviam contar pelos mais velhos e o que viam fazer. Era a experiência que trazia conhecimento. Depois havia as pessoas mais adultas, mais velhos, já com experiência, que depois iam transmitindo a nós, os mais novos, e ao fim e ao cabo é relativamente fácil, porque apanhando uma baleia fica-se a saber quando se apanhar a segunda e a terceira e a quarta e assim sucessivamente. Aqui na Sapa a gente morava mesmo ao pé da armação, a gente ouvia muito a conversar sobre baleias
E foi criando aquela visão que tive, foi de nunca mandar arriar a peixões. Dou-me muito feliz por isso nunca ter conhecido. Portanto, havia o vigia, por acaso era um irmão meu, era vigia da baleia, estava lá em cima a vigiar, não é? Quando via a baleia ou ouvia os outros de outras armações a arriar, chamavam e ele mandava-nos, não é? E era assim. Em qual das vigias é que trabalhava? Eu vigia numa que é acima do cemitério, que era, como era o nome daquele? No Cabeça do Teirão. No Cabeça do Teirão. E havia, só conhecia duas. E havia outra lá no Pico da Forca. Éramos rivais, um bocadinho chato. Nunca tive sorte, ele nunca me passou a perna. Ele era muito agarrotado, mas a mim tudo me correu bem. Também havia rivalidades entre os vigias? Muita mesmo. Mas foi muito bom mesmo. Gostei muito daquele serviço, da vigia, porque a única coisa que tinha era, de verão tinha que estar às 4 horas na vigia, e até às 4 da tarde. Pouca gente nos aparecia, que a gente estávamos para aí sozinhos, tínhamos o rádio, com que comunicávamos então de ilha para ilha. Correu-me bem, nunca me mandei arriar peixes ruins. Era frequente os vigias mandarem arriar peixes ruins, que a gente chama, que tem um bufo, aquele jato de água que deita para a venta, parecidos. Felizmente isso nunca me aconteceu. Primeiro, os sinais eram feitos apenas mediante o uso de um lençol de fumo ou de um espelho. Mais tarde, começou-se também a usar o rádio, o que facilitava bastante a comunicação. Começou a fazer a vigia, já se fazia por rádio? Ou não usavam também as outras técnicas com lençóis e o espelho? Não, eu usei ainda o lençol, embora tivesse um rádio, mas o rádio era muito antigo, às vezes nem sempre funcionava. Mas poucas vezes eu usei o lençol. Às vezes, não sei porquê, mas já não era uso. Era difícil fazer ou indicar o caminho às pessoas que estavam no mar com o lençol? Era, aí precisava ter pelo menos 2 pessoas, porque quando se estendia o lençol, precisava botar no binóculo para que quando eles iam direitos, puxarem o lençol, que é para a pessoa saber. Tinha um rádio, mas também fazia um sinal através de fumo e o lençol. Por exemplo, muita vez o rádio não funcionava, ou para os outros vigias não apanharem onde é que nós estávamos, era feito um sinal de fumo, e então a lancha começava a rodar até o fumo desaparecer. Eles faziam o fumo desaparecer e a gente sabia aquele rumo. Ou então um lençol grande que era estendido lá no cabeço e a lancha rodava, e quando eles tiravam, ela tinha o rumo e já ia para a baleia onde ela estava. O vigia que mandava de terra, e antigamente não havia rádios. Por exemplo, antes já ia para o mar fora, ele lançou, o vigia punha o lençol assim estendido, e a gente ia rodando devagarinho, no mar, a lancha com os botes atrás de si, se enchava o caminho certo onde estava a baleia, ele tirava o lençol. E a gente foi para a bússola, ia desde onde ele tinha tirado o lençol, sem desviar mais, não para o lençol. Via-se, e quando chegava o sítio que ele tinha visto a baleia, fazia uma fogueira, havia um fumo. E quando era a baleia desaparecida, ou tinha para fora sempre, estava muito longe demais, que não se via já, que era tarde, ele fazia 2 fogueirinhas, que era para ir para a terra. Os sinais eram estes, antes de haver a rádio. E era assim que se fazia. E algum dia a gente foi pela baleia,
estava para aqui, mas às vezes quando se mete, estou muito ruim. Se a baleia para o lado, não a puxar o lençol. E até para mais tarde, arranjámos um espelho grande, que eu já vi até o relógio Farflex, um relógio, assim para o sol, para lhe ensinar com aquele espelho, para o desenho, portanto, o desenho, o meu sinal já era aqui. E o que é que era mais fácil de interpretar? Era o sinal do espelho ou do lençol? O espelho, o lençol era mais certo. O espelho às vezes não via sol, não dava flex. O lençol via ser um lençol grande, mais cassação. Via sempre lá, mesmo que tivesse mais escuro, via-se. Quem no segundo era a vigia, está sempre a parar para lá. Isso era a vigia, depois, por exemplo, os de pico arriavam, e a gente arriava daqui, o vigia daqui não via o bote sair, mas não havia baleia nenhuma, mandava a gente para a ponta do pico. E depois a gente estava para lá então, a gente se rascasse, porque havia a canaria, não havia para não solar nada. A gente lá para ver os outros botes do pico e esse orientamos para eles. O outro vigia aqui mandava. Não é como hoje, os aparelhos que a gente tinha na pesca da baleia eram aparelhos muito antigos. Além disso, muitas vezes trabalhavam mal, não trabalhavam bem. Hoje, às vezes, os aparelhos que a gente tinha na lancha estavam a trabalhar bem, o aparelho da vigia não trabalhava bem, outra vez era o contrário, os da vigia trabalhavam bem, mas nós na lancha, o aparelho às vezes isto acontecia, não era todas as vezes, mas algumas vezes acontecia, e assim era mais difícil da gente se entender. Muitas vezes os aparelhos a gente ia, ouviam que recebiam, mas não comunicavam para a terra. Por exemplo, recebiam as ordens da vigia ou aquilo que eles diziam para se fazer, mas a gente queria comunicar para trás, mas não comunicava. Teve muitas vezes assim, algumas. Também já, quando eu olhei, também já havia comunicação por rádio. Já havia comunicação? Já havia comunicação. Facilitava bastante? Sim. Quando não se queria usar o rádio, por causa de não descobrir onde é que a gente estava, ou se a gente estava a avaliar ou não, era tudo feito por sinais. Mas se via a vigia, se era lugar que se visse a vigia, se era lugar que não se via a vigia, pois ela não podia dizer nada por sinais. Então não usavam a rádio para que os outros não soubessem, é porque havia rivalidade entre as várias companhias. Já sabe, pois, claro. Avistada a baleia, os homens saíam ao mar. Capturar este mamífero era uma tarefa árdua e exigente. Chegavam a percorrer longas distâncias. Se havia vento, o bote fazia de vela, não é? Se não havia vento, era a remos. Então, estávamos a balear, as baleias saíam, íamos para elas. Se chegasse a tempo, muito bem, se não, era preciso voltar a esperar que elas voltassem a sair. Isto são termos que a gente usava, não é? Para elas voltassem a vir ao de cima e umas vezes trancava-se, outras vezes não. Dependia. Era preciso um grande esforço físico para remar até à baleia e isso tudo? Vinha dias quando havia uma raiozinha, uma alegria, que a gente ia a Santa Pins ali, o paninho puxava o barco. Mas quando ia de calor, não havia viragem nenhuma, até chegava ali pelos quartos, bolhas de sangue nos quartos e baixo dos braços a remar. Cada saía ali, a gente remava duro para diante. Sol quente, e chegava lá da antiga, assim, parava ali, dava outra vez adiante, havia as caraças. A baleia dava uns tantos bufos, depois metia-se e a gente remava um bocadinho, sabia mais um caminho dela. E ela saía lá de longe e a gente toca outra vez. E às vezes calhava a apanhar, outras vezes não. As árvores aparecem e depois desaparecem, que a gente não as vê, nem sequer chega a vê-las. Elas desaparecem ou levado a um mau tempo, que não deixa ver, ou fica fora, na voeira ou qualquer coisa, assim parecendo. E outra vez está mau tempo que a gente volta para trás, não chega lá ao pé dela, que é longe e no tempo não havia aparelhos como há hoje. Hoje nem havia lanchas boas como há
Mas tem hoje, não há possibilidade de ter isso hoje. Hoje é que veio ter isso. Que chegavam ao pé delas no instante. A gente no tempo levava horas e horas para chegar lá. Então íamos por aquele subpico fora, conforme e passa da morte da terceira. Já fomos lá para a morte da terceira, ficámos uma noite, toda a noite com a baleia lá presa, ficámos lá. Ela agora não se podia matar de noite, não se podia chegar para o pé dela, para depois que a matar. Mais perto se pode ter, aqui mesmo em São Jorge nunca se aproximavam muito. No sul Pica, os mares lá são muito fundos, a gente diz que as baías são muito fundas. Mas 4, 5, 6 milhas é o máximo que elas podem ficar para dentro. É sempre para fora. E depois íamos muito longe porque baleias iam para fora e a gente ia atrás delas, ia para fora e atrás delas. E sempre esses mares para elas. Do lado de lá da terceira, com, sei, 15, 20 milhas por outro lado da terceira. E também algumas vezes aqui do Pico, também a 15, a 20, a 30 milhas do sul do Pico fora, como a gente dizia. Era muito tempo, porque a baleia não anda muito perto da costa. A baleia anda sempre afastada da costa. E se os motores a fazer barulho atrasem contra a costa, assim que elas derem por isso, que estão perto da costa, que cheira o fundo do mar ou cheira a costa, não passam por cima do mar para debaixo, mas passam por baixo e vão até muito longe. Onde eu estive mais perto da terra, aqui mais perto da terra, aqui do topo, foi aqui a 3 milhas. Portanto, 3 milhas a lancha fez aquilo num quarto de hora ou 20 minutos, talvez um quarto de hora. E nem sequer, talvez, porque ela andava muito bem. Mas chegámos a arriar a baleia para fora da Praia da Vitória, aqui para a Ponta da Serreta, aqui para o Pico, para o lado do Pico. Dependia, é onde elas estavam é que nós íamos. Aconteceu alguma vez, por exemplo, esta companhia daqui, ou das velas, ou esta e outra, chegarem ao mesmo tempo ao pé da mesma baleia? Aconteceu, até chegaram a partivar de botes. Até o das velas eram até 2 botes. E o mesmo das botes da mesma companhia, um furou o outro. Aqui qual mais chama o oficial, que é o mestre do bote, o oficial da baleia, qual mais queria apanhar a baleia. Sabe que ia mais não. E a baleia, a gente estava mais longe, mas estava ali. A baleia assim para ali e o bote atravessou na frente do outro, ia de vela, mas ia andar bem e ele não se viu, foi sempre contra a baleia e o outro foi sempre quem tinha a prioridade. Numa fase inicial, as baleias eram derretidas no topo. Depois começaram a ser levadas para as lajes do Pico, para a fábrica civil. Antes de haver a fábrica no Pico, sim, eram derretidas e era feito isso tudo cá. Recorda-se disso? Tanto bom. Lembro também. Não ajudei até porque quando comecei a baleia, já iam para o Pico. Foi a última baleia que ajudei até foi nas velas. A primeira eu, depois começou a ir para o Pico, para a fábrica. A lancha, a gente ficava no Porto e a lancha ia com a baleia para o Pico, ficava lá amarrada à boia. Aquilo é que era retido. Eu era miúdo e vinha aqui abaixo, mas a minha mãe trazia comigo o meu pai e os meus irmãos, estavam aí a derreter, aquilo era 2 botes mais ou menos naquele tempo, nas canoas, e cada um trabalhava, uma trabalhava de dia, outra trabalhava, acompanha, trabalhava no dia, trabalhava no noite. As baleias eram sempre, depois de mortas, em mar, elas eram sempre trazidas até São Jorge e só depois é que eram levadas para o Pico? Ou havia viagens diretas do mar? Não, havia viagens diretas do mar, consoante onde nós estávamos. Por exemplo, se estivéssemos para aqui, como aconteceu alguma vez, já íamos diretamente para as lajes. Se estivesse aqui para este lado, primeiro vinhamos aqui, largar o bote e as outras pessoas e depois ia-se para o Pico. Muito aborrecido era ir levá-la porque ia muito devagar, um peixe muito pesado
A lancha não era muito, não tinha força, mas é muito pesado, vai muito devagar. Vai assim como uma pessoa a passo. Uma baleia apanhada no norte da Terceira, por lá da Terceira, da Graciosa, por lado do Pico, e que era preciso ir trazer lá aqui, levava muito tempo. Um dia todo o dia, uma noite toda a noite, e ainda às vezes uma parte todo o dia. O outro dia, Só para lá, só na viagem? Só para levar a baleia até chegar à Fábrica. Primeiro era para o Cais de Pico e depois passou a ser para lá. O número de cetáceos capturados por ano variava e certas companhias caçavam mais que outras. Não é fácil, porque uns anos é mais, outros anos é menos. Eu, por exemplo, eu não sei ao certo, naqueles 2 anos, quantas baleias ajudei a matar, porque não era novo demais, não tomava sentido. Apanhava hoje, queria outra amanhã e era assim. Só me lembro que no primeiro ano que arriei à baleia, a primeira baleia que nós apanhámos foi no dia 8 de julho e a última foi a 13 de novembro. Esses são os extremos, não é? 8 de julho a primeira em 64, 13 de novembro de 65, a última. Topo, Velas, o sul do Pico e o norte do Pico também. São Jorge e Pico estavam, formaram todos a companhia, estava tudo de sociedade, não é? E depois era dividido por cotas. Mas existia sempre, e sempre existiu, uma certa rivalidade. Apesar, quer dizer, éramos sociedade, mas no mar não havia sociedade. Se eu pudesse roubar uma baleia ou um bote de pico, roubava, isto é. Por exemplo, nós íamos 2 botes, não é verdade? E se eu tivesse uma chance mesmo pequena que eu pudesse trancar, eu trancava primeiro. No fim ganhava tanto como se o outro é que tivesse trancado. Mas pronto, é esta rivalidade que existia. Assim, em termos de baleias, qual é a companhia que apanhava mais? Que tinham conhecimento do que é que as outras companhias apanhavam? Bem, isso era geralmente o pico era sempre muito bom, porque a área também era muito boa. E também tinham tinham mais companhias. E tinha mais companhias, mas mais Velas tinha 2 companhias. Também a área é muito boa, a área para aquela ponta do Rosário, para o Faial e para lá do Pico, depois isso ficava muito perto e era já, a gente também avaliava às vezes lá para o Pico, quando sabia que estavam a avaliar para lá, depois ia para lá também. Mas é claro que não era tanto fácil e também às vezes não era tanto fácil de arriar no topo um certo tempo do norte e nos outros lugares arriavam. Quanto é que ganhavam? Era uma quantia bastante significativa? Eu arrepio-me quando eu vejo vender 2 peixes por 15 euros, vem-me agora dá poucos dias para cá, vem-me a recordação que ganhei 15 euros naqueles 2 anos, foram 3 contos. Mas para vocês ficarem assim com uma ideia, quando nós tivemos 2 anos sem fazer as contas, sem receber, não é? Fim de 2 anos, fomos à casa do armador buscar o dinheiro. Eu recebi 3 contos, foram 1.600 num ano e 1.400 no outro. 3 contos. O meu irmão já faleceu, outros 3 contos. Minha mãe foi pagar a mercearia, pagou tudo. Eu estou a ver a minha mãe, que já faleceu também, entrar pela porta dentro, um quilo de açúcar aqui, uma nota de milho escuros aqui caída e uns trocos na palma da mão e dizer-me, com os olhos a brilhar: olha, a mãe pagou tudo o que devia, ainda restou esta nota e uns trocos e um quilo de açúcar. O Sr. António Venâncio deu. Eu já tinha, nessa altura, os tais 17 anos, que eu disse a ela: não, ele não deu, esses já estão pagos já há muito tempo. 5 meses de verão, a gente tinha que estar mesmo, a gente vinha para o Porto de manhã,
até às 10 horas para ganhar 100 escudos por mês. Eu ganhava 100 escudos por mês para estar aqui no Porto até às 10 horas. E depois é que saía. Durante um ano, às vezes 2 ou 3 mil escudos. Na altura isso era uma quantia bastante significativa para... Se ganhava aí em terra nesse tempo 10 escudos por dia a trabalhar. Só sempre tinha aquilo na fim do ano para comprar um milho, para o pão e alguma coisa. Eu cheguei à baleia, ganhei 555 escudos, quando na terra se ganhava 8 a 10 escudos por dia, a trabalhar de sol a sol. Na lancha ganhava 2 soldadas. Que era quanto? Era o dinheiro que se fazia durante o ano, aquilo era repartido depois por todos, ganhavam 2, recebiam 2, que nesse ano eu recebi 9 contos e tal, perto de 10 contos. Foi no ano que estava-me a preparar para casar, comprei a minha mobiliazinha, o meu fato e ainda restou dinheiro. Dos 10 contos, vocês não sabem o que é 10 contos hoje em dia. Recebia a quantia, recebia o pagamento, era também no final de cada ano. Era conforme precisava-se de necessidade, ia à casa do patrão e eu dava 20 escudos ou 10 escudos, conforme tinha. E se não, se amanhava, se ia depois vender o óleo que se ia, como fazia contas. O óleo era vendido, depois quando vinha o dinheiro, chamava a companhia, o armador, chamava os marinheiros e fazia contas. Houve alguma situação que o tenha marcado, algum acidente? Assim, já eu cobrei uma perna uma vez lá. E era lá bem perto do Porto, cobrei uma perna por causa de uma. Então como é que aconteceu? Ela era muito longe, a gente estava mesmo a ver de terra, que era perto. Ela estava tonta, aquilo era um bicho que depois é furioso, fica furioso. E a lancha foi para ir matá-la. Na altura que foi para ir matá-la, deu-me uma pancada no remo e o remo caminhou-me e cobrou-me para. E eu tive um ano, mais ou menos, com a perna curada. Vou contar que foi o princípio da vida na vigia. Eu, naquela altura, estava namorado com uma esposa que tenho e fui para lá 22, salvo erro, de abril. Passou-se o resto de abril, passou-se maio, sem haver mar. Era sempre um nevoeiro. E agora o oficial que era do Pica, mandou o bote, dizia, ele não está na vigia, ele deve estar a falar com a rapariga. E no dia que vi as primeiras baleias, a conversa foi esta. Ele deve estar a ver, porque está muito nevoeiro, ele não consegue ver, mas é chegar lá fora e trancar. Foi uma história que enquanto viver não me esquece, porque metia-me raiva, que ele chegou a mandar um baleeiro todos os dias de manhã a ver que horas é que eu chegava e estava lá sempre até depois do almoço a ver se eu saía. Até que um dia zanguei-me com ele e disse, se tu não vais aparecer aqui, vai haver lenha. Porque a verdade é, eu cumpri, porque aquele dinheirinho era muito bom. Eu ganhava 200 escudos por mês, fora as 2 soldadas, era muito, muito saboroso. Portanto, histórias já há muitas, mas esta marcou muito, porque foi o princípio da vigia na minha vida de vigia. Eu ajudei a cobrar por 2 vezes, a baleia cobrou agora e fiquei uma das vezes fiquei atrás e o bote foi rodar longe e fiquei sozinho por cima do mar, até vir outro bote. Tive em lugares que a gente virou por 2 ou 3, algumas vezes, virar na pesca da baleia, na canoa, virar como que eu ia dizer, virar ficar ao contrário, ficar a quilha para cima e o resto tudo para baixo, perder até os aparelhos que lá estavam lá dentro, tudo se perdia. Umas quantas vezes, mas a vez mais difícil foi aqui no sul do Pico, onde a gente apanhou uma baleia e muito mau tempo, os outros vieram-se embora, a gente teve toda a noite com a baleia e só de manhã que chegou ali ao sul do Pico com a baleia. Já havia problemas grandes porque era muito mau tempo.
As famílias na vigia queriam saber onde é que a gente estava, mas a gente não comunicava, nunca pôde dizer onde é que estava. Viemos à deriva, como se costuma dizer. Foi difícil, uma noite para esquecer. Fiz foi aquela noite, a gente andava, fogou-se no boi, não sabiam onde é que a lancha tinha um rádio, para lá para a terra, mas ouvia, mas não transmitia, tinha um transmissor avariado. E a chamavam para a gente, mas não ouvia. Andou depois uma lancha sobre a gente, até foi de copo em cima da gente também, mas afinal a gente depois matou-se ali ontem de manhã, foi a mais fixe, sem comida. Foi à tarde, que desse sinal da baleia, levantou a mão, como a mãe dizia. E a gente caminhou, já é tarde, não é só pão, caminhámos quase todos sem pão. Agora ficamos lá toda a noite, outro dia chegamos à terra aqui ao meio-dia. Comemos água, até tem umas cilhas, tinha a linha da baleia dentro, enroladinhas, e tinha uma capulona por cima. E o velho de noite, e veio naquela capa e me a cabecinha lá e espava naquela noite. Tínhamos cedo, trabalhar toda a noite, não tínhamos aula, não tinha nada. Foi o dia mais difícil e foi o dia da viagem. Devido à descoberta de produtos sintéticos alternativos ao óleo da baleia e à pressão de movimentos ecologistas, a caça à baleia entrou em declínio. Assim, em 1965, assiste-se ao fim da avaliação no topo. Passados todos estes anos, resta apenas a saudade. Foram momentos que marcaram a vida de muitos jovens e que hoje eles contam com um brilho especial no olhar. Da nossa geração, espera-se que não deixe morrer o passado e que transmita às gerações futuras estas histórias. Nós somos o fruto de uma geração de gente valente e corajosa. Esta é a nossa alma, a alma da nossa gente. Já não há roupa estendida, nem galinhas para tratar. Falta o eco das trindades, no vazio das tardes frias. Restam agora saudades, recordações desses dias. Mudam os tempos e as vontades, mudam os ventos, pensamentos e vaidades. Tudo passou, quase esqueceu, e o que ficou, marcas deixou do que morreu. Mudam os tempos e as vontades, mudam os ventos, pensamentos e vaidades. Tudo passou, quase esqueceu, e o que ficou, marcas deixou do que morreu.